Olá, mulheres conectadas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do tutorial desse livro aqui, ó, A Dupla Missão de Apocalipse 12. E esse é o nosso último vídeo, nós estamos no capítulo 6 e hoje vamos finalmente falar da nossa dupla missão. No último vídeo a gente falou sobre a visão de Apocalipse 12, o filho varão, a mulher universal, o dragão, a gente entendeu, né? Viu ali no mapa mundi aquela figura, aquele arranjo divino que o Senhor, por meio dos próprios continentes, mostra para nós e nos revela por meio da palavra o que quer dizer. Hoje nós vamos entrar em mais detalhes, mas é importante, irmãs, que nós compreendamos que toda essa palavra, essa revelação, ela não vem a nós hoje, o Senhor não está falando isso para nós para mero conhecimento. Não é para você ter mais, para você conhecer mais da Bíblia, apesar disso ser muito importante. Não é para você saber mais uma história bíblica, mas é para você entender esses tempos finais e o que o Senhor tem para a sua vida, qual é o plano dele e como ele quer te usar hoje, né? Nós estamos nos tempos finais. Você crê nisso? Então, graças ao Senhor, essa visão de Apocalipse 12, ela nos mostra três figuras. Como eu já disse, a mulher universal, o filho varão e o dragão. Então eu vou explicar em detalhes cada uma delas. A primeira é a mulher universal. A mulher universal tipifica a totalidade do povo de Deus em todas as épocas. Então, desde o Antigo Testamento, né, nós vemos na palavra, nós vemos na história do povo de Deus, homens e mulheres que seguiram o Senhor, que o buscaram com todo o seu coração, e eles estão representados por essa mulher universal, né? Então aqui em Apocalipse 12, no versículo 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essas 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, são os 12 patriarcas, né? São os servos ali do Antigo Testamento. O sol é o próprio Senhor Jesus, que reflete o que? A lua, que é a igreja, né? Que são os cristãos dos tempos atuais. E conforme a gente vai adentrando ali em Apocalipse 12, e compreendendo ali, né, o que o Senhor vai contando, né, por meio dessa porção, a gente vê que existe todo um cenário, e nesse cenário cada um de nós fomos acrescentados e cada um de nós temos totalmente a ver com isso. A igreja é o canal que Deus quer usar hoje como fim para trazer aquilo que está no coração dele, que é o próprio reino dele. Então, se você acha a vida da igreja maravilhosa, eu também acho, e você quer viver a vida da igreja para sempre, esse não é o caminho, né? Porque a igreja, ela vai acabar. A igreja é um fim para um objetivo maior de Deus, que é o próprio reino. Hoje nós vivemos a vida da igreja, temos a oportunidade de conhecer a palavra, de termos comunhão com Deus, de aprendermos a obediência, né? E é por meio desse caminho que o Senhor nos dá hoje que nós podemos segui-lo e fazer a sua vontade e trazer para mais perto o reino dos céus, pregando o evangelho, crescendo em vida, cuidando das pessoas e tudo isso que, graças ao Senhor, nós temos ouvido, né, e praticado hoje na vida da igreja. Essa mulher universal, ali a gente vê naquela visão do mapa, naquela imagem do mapa, ela dá luz a um filho varão. Então, o que tipifica esse filho varão? Esse filho varão são os vencedores coletivos. Durante os séculos, né, na Bíblia, Deus nós vemos vários vencedores individuais, né, inclusive vencedoras individuais, né? Vocês, antes de nós entrarmos nesse livro aqui, né, A Dupla Missão de Apocalipse 12, vocês leram, né, as histórias das mulheres da Bíblia. Então, Ruth, Maria e tantas outras mulheres, né, que serviram ao Senhor e foram importantes no plano dele. Elas foram vencedoras, com certeza, vencedoras individuais. Mas hoje, Deus, ele quer
um vencedor coletivo, né? Deus não quer mais só indivíduos. Deus quer usar a sua igreja como um coletivo e Deus quer tirar da igreja uma parte forte, que é esse filho varão, né? Que tem autoridade. E esse filho varão, né, conforme a gente vê aqui em Apocalipse 12, diz assim, que se achava grávida, né, falando da mulher ainda, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui mais para frente diz, no versículo 5, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, autoridade. E o seu filho, que é o filho varão, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amada irmã, esse filho varão, ele vai diretamente para o trono. Ele não vai sofrer o dano da segunda morte, ele não vai sofrer a grande tribulação. E é esse o desejo de Deus para cada uma de vocês. O Senhor, Ele quer que você seja uma vencedora, né? O Senhor está bordando em você, né? Como nós vimos no Congresso das Mulheres, uma agulhada, outra agulhada, trabalha em um aspecto, trabalha em outro. Por quê? Porque Ele quer fazer de você uma vencedora. O Senhor quer que você faça parte desse filho varão, né? Só que para fazer parte desse filho varão, é importante viver no Espírito, é importante obedecer, é importante ter um viver. Toda essa palavra que nós ouvimos hoje, todo esse conteúdo que, graças ao Senhor, temos desfrutado por meio de tanto desse livro e tantas outras palavras que o Senhor nos dá, tem um fim, amada irmã, que é um fim maravilhoso, um fim glorioso. Então, nós precisamos nos atentar, ouvir essa palavra com muito amor, com muita atenção e praticar com muito zelo. Porque eu tenho certeza que se eu e você obedecemos a essa palavra, certamente seremos vencedores. Porque o Senhor, a vontade dEle é que você seja uma vencedora, que eu seja um vencedor. A mulher, ela dá à luz a um filho varão, que são esses primeiros vencedores, esse vencedor que vai direto para o trono, e depois ela precisa de um refúgio, né, de um deserto para ficar por 1260 dias. Diz assim a partir do 3. Viu-se também outro sinal dos céus, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, a quais lançou-se para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Aí no 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1270 dias. Então, o filho varão, ele vai direto para o trono, mas aquele que não vai fazer parte do filho varão, ele fica aqui para esses 3 anos e meio, período da grande tribulação, que é quando o dragão, né, os 3 anos e meio que antecedem aí o milênio, né, e na Terra vai ter ali um período de muita guerra e de coisas que nenhum de nós gostaríamos de passar, né? Mas graças ao Senhor, o trabalho aqui é para que sejamos parte do filho varão. Agora é importante falar também do dragão. Esse dragão, amada irmã, é o próprio Satanás, que era a serpente que se alimentou de carne e se tornou um dragão gigante. Então, o que isso nos mostra na prática? Que hoje nós precisamos ser aqueles que nos alimentamos do Espírito, não da carne. Se você se alimentar da carne, o que você vai ganhar? Morte. Então, na carne, há o quê? A mentira, a morte, a maldade, fofoca, picuinha. E nenhuma dessas coisas vai entrar no reino dos céus, né? Então, quando a gente ouve falar, né, desse dragão, a gente precisa entender que existe uma luta espiritual. Então hoje a gente precisa levar o nosso viver cristão, a nossa vida da igreja de uma maneira extremamente séria. A gente precisa entender que existe essa luta espiritual, que nós estamos lutando e que se nós estivermos no Espírito, nós vamos vencer, né? E nós vamos fazer parte desse filho varão.
se nós obedecermos, se nós formos fiéis, diligentes. Mas se a gente fizer aquilo que a serpente quer, se a gente dá ouvido à serpente, alimentar esse dragão, então certamente você não vai fazer parte do filho varão, né? Isso é algo muito sério. E aqui, amada irmã, a gente chega ao ponto central, que é a dupla missão, e entendemos o que é essa dupla missão, que é gerar vencedores em Cristo, esses vencedores que serão arrebatados, que vão fazer parte do filho varão, que vão direto para o trono de Deus, graças ao Senhor. E por outro lado também, né, existe a preparação do deserto. Aqueles que não cresceram em vida, o Senhor também prepara ali um deserto, um lugar, um refúgio para eles, né, que é o deserto, que é tipificado aqui pela América do Sul, pelo Brasil. E hoje, na vida da igreja, essa é a nossa dupla missão, né? Essa é a nossa função. Preparar esses vencedores, que é o principal ponto, mas também deixar ali um refúgio, o deserto, para esses que não vão reinar com Cristo ali no primeiro momento. Senhor Jesus. Para finalizar, né, por causa do tempo, amada irmã, é muito importante, né, que nós entendamos que essa palavra profética, que tudo que o Senhor tem falado é para cada um de nós, é para você. Então, se você seguir o Cordeiro, essa é a vontade do Senhor, que você o siga, né, seguir o Cordeiro, você vai ser uma vencedora. Então, para onde o Cordeiro vai, eu preciso ir. Esse é o seu coração? Se o Cordeiro vai pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Se o Cordeiro vai cuidar das pessoas, eu vou cuidar das pessoas. Se o Cordeiro nega a si mesmo e para não fazer a sua própria vontade, mas a do Pai, é isso que eu faço também. Você está disposta? Às vezes, a nossa alma, o querer dela é diferente. Às vezes ela se inclina para a carne. A carne é tipificada pelo dragão, né? Que tipifica o quê? Mentira, picuinha e tantas outras coisas que nos afastam do Senhor. Mas, por meio do Espírito, é possível seguir o Cordeiro, né? E é esse o caminho que o Senhor quer que você siga hoje, amada irmã. Então, louvado seja o Senhor, né? E hoje também nós precisamos viver na presença do Senhor. É importante servir, é importante cuidarmos das nossas coisas, né? Você tem a sua vida, talvez ali o seu trabalho, a sua faculdade, a sua família, seus filhos. É sua responsabilidade cuidar de tudo isso. Mas o Senhor te trouxe para a vida da igreja hoje, para viver na presença dEle. E essa missão dupla de Apocalipse 12, ela só pode ser concluída na prática, no seu viver, se você hoje viver na presença do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Espero que na leitura de vocês dessa semana que vocês consigam aí captar bastante, né? É um capítulo muito rico e Jesus é o nosso Senhor.